Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eronilde. Boa noite, Ita. Boa noite, Andréia. Boa noite, Maura. Maura? É Maura? Acho que sim. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Sirlene. Eu vi seu e-mail, vi que você entrou na mentoria Ela Premium. Seja muito bem-vinda. Depois eu vou falar com você, tá? Fico muito honrada de te ter lá na mentoria Ela Premium. Então, obrigada aí pela confiança. A gente vai trabalhar juntas. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Andréia. Vamos entrando. Boa noite, Amanda. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente aqui no Instagram, né? Que as pessoas chegam pra mim e falam assim: Thelma, eu limpo muito bem, o cliente me adora. E a gente vai entender hoje por que apenas limpar bem não funciona mais, tá? Esse tipo de diferencial não é um diferencial. Limpar bem é uma obrigação, o seu serviço é de limpeza. Então limpar bem é o que todos deveriam fazer, independente se você faz ou não. Eu quero saber aqui, quem é que acha que limpa bem? Quem é que fala assim, não, Thelma, modéstia à parte, eu limpo muito bem? Me respondem aí. Quem é que acha que limpa bem? Pelo menos essa parte é impecável. Quem é que acha isso? Coloca uma mãozinha, coloca eu para eu entender quem é que acha que a limpeza é muito boa. Ó, a Rosemary já disse que ela... Carolina disse também, eu limpo muito bem. Sirlene, eu limpo. Mônica também disse, confirmou que a limpeza dela é muito boa. Fábio, eu também acho. Então, assim, olha quantas pessoas acham que limpam bem. Limpar bem, né, é a obrigação, mas todo mundo acha que limpa bem. Todo mundo acha. Eu acho que só eu que achava que eu não limpava bem. Na verdade, eu não limpava mal, mas nem se comparava ao tipo de limpeza que eu via algumas brasileiras fazendo. Só que eu vi que não era a limpeza que fazia o diferencial. Não era a limpeza que fazia o cliente ficar. Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, que foca em detalhes que não são interessantes para o cliente. Só que na cabeça da pessoa que está fazendo, ela está fazendo até a mais, né? Mas na cabeça do cliente, aquilo dali é lógico, é algo legal dela ter feito, mas na cabeça dele, aquilo dali nem era uma prioridade, né? Nem teria sido um diferencial se você não tivesse feito, para ele estava tudo bem. Então, quando você pensar, ah não, Thelma, eu tenho uma limpeza muito boa, meu diferencial é isso, por isso que eu quero cobrar tanto, ou por isso que eu valho mais, esquece isso. Sua limpeza boa é obrigação. Se você faz a mais, tá? Se você tem aquela limpeza que é muito deep cleaning toda vez, você tem que ajustar o seu preço para isso. Mas isso daí não é todo tipo de cliente que aceita, tá? Agora você fazer uma deep cleaning toda vez, tá? Toda vez fazer uma deep cleaning e cobrar limpeza regular, você está trabalhando de graça. Você não está fazendo diferencial. Diferencial é quando você faz algo, tá? Você transforma, por exemplo, um serviço onde detalhes, pequenos detalhes vão fazer toda a diferença na percepção do cliente. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão querendo muito tomar um café, tá? Vocês vão tomar um café e tem duas cafeterias. Tem uma cafeteria desconhecida e tem uma Starbucks. Onde é que você vai tomar o seu café? Onde é que você vai tomar o seu café e responder, por exemplo, não sei, uns e-mails ali no celular de alguns clientes? Onde você vai tomar esse café? Você vai na Starbucks ou vai naquela cafeteria onde você tem que pegar ali correndo e sair? Me respondam aí, onde você vai tomar esse café? Né? Ter aquele tempo ali de pausa, de responder e-mail, de conversar. Onde você vai tomar esse café?
Deixa eu ver o que vocês me respondem. Starbucks. Rose tomaria no Starbucks. Mas quem tomaria no Starbucks? Eu vou no mais barato. Bom, então você tá naquela lista de clientes ali perigosos, hein? Pegar correndo e sair. Não, mas aí, Andréia, você tá no momento onde você vai responder e-mails, você vai conversar, você vai, né, aproveitar o tempo do café. Onde você vai aproveitar esse tempo enquanto toma o café? Geralmente, né, a população quase toda, ela tenta ir em algo que ela já conhece, em algo que transforme, né, um simples café em um tempo, por exemplo, produtivo. Se eu cansei de ir para Starbucks, tá? Para ficar tomando café, respondendo e-mail, organizando agenda, né, colocando todo mundo ali certinho. Então, o Starbucks, eles não vendem só o café. Eles vendem a atmosfera, né? Aquele ambiente que você não está pagando só pelo café, você está pagando pelo ambiente. Então, se você tem aquele ambiente onde tem um Wi-Fi, onde tem uma mesa ali que ninguém te perturba, onde você pode pedir um café e ficar tranquilamente, você já fica bem mais à vontade. Então, não é só o café que a Starbucks vende, ela vende aquela experiência. Quando eu trago essa história, eu quero que vocês tentem trazer isso para a limpeza. A limpeza em si, essa limpeza boa, muitas pessoas fazem. Imagina você que está em Massachusetts, né, onde tem milhares de brasileiros, né, prestando o mesmo tipo de serviço, que dizem que fazem a limpeza boa. Imagina, tem vários prestadores de serviço desse nível. Como que você vai se diferenciar? Você acha que só a sua limpeza vai fazer diferença? Você acha que só a sua limpeza vai convencer o cliente de que você deve ficar, de que você deve limpar, fazer a limpeza recorrente? Como eu disse antes, a minha limpeza não era das melhores. Não era. Mas eu cumpria o que eu prometia. O que eu prometia ali no checklist, o que eu prometia que eu ia fazer, era sempre feito ou era sempre supervisionado. Então, para isso, o cliente estava satisfeito. Mas o que fazia realmente o cliente ficar? Não era só a limpeza. Eu vou falar aqui alguns diferenciais que vocês têm que implementar na empresa de vocês. Se vocês ainda não a implementam, vocês têm que fazer isso a partir de hoje. Ponto final, não tem mais alternativa. Por quê? Porque a concorrência é grande. Hoje em dia tem aplicativo onde a pessoa consegue... Hoje em dia não, né? Já faz um tempo. A pessoa consegue entrar e já ali fazer uma leve busca de house cleaners. Então é muito fácil de um cliente procurar. Então você tem que dar motivos para aquele cliente ficar e escolher você. E não vai ser só a limpeza, tá? Ele vai automaticamente julgar vários pontos se você é certo para ele ou não. Então eu vou te dar aqui alguns pontos. Primeira coisa, eu falei até sobre isso ontem. Nome. Só pelo nome da empresa, você já consegue ter uma visualização muito boa da empresa. Muito boa da empresa. Então, como me perguntaram, né? Perguntaram para a Prima Sincera, o que você acha do nome Carla's Cleaning? É difícil, tá? Imputar isso na cabeça de algumas pessoas, mas para que você vai dificultar a vida do seu negócio se você está começando do zero e você pode facilitar? Nomes brasileiros geralmente são difíceis. São difíceis de pronunciar, são difíceis de soletrar, são difíceis de lembrar, para um americano lembrar. Então, às vezes por preguiça ou por você não querer pensar em algo bem elaborado, você coloca o seu nome próprio. Eu já cometi esse erro. Eu já falei, não, vou botar aqui meu nome porque aí é mais fácil. Isso foi lá no primeiro schedule. Eu vi que aquilo ali tinha alguma coisa errada. O tratamento que tinham comigo era totalmente diferente de quando eu botei o nome genérico. Então,
já começa pelo nome. O nome vai dizer muito da imagem que o cliente vai criar sobre a sua empresa. Então, na hora de pensar, primeiro passo, na hora de se diferenciar, nome importa sim, ok? O nome importa. Fica muito mais difícil de você se diferenciar se você coloca seu nome próprio. Olha no Thumbtack, olha naqueles aplicativos maiores, quantas empresas têm nome próprio de limpeza. Olha quantas. E olha quantas têm um nome muito comum. Muito comum. Eu estava lendo até um livro essa semana ensinando a escolher nomes, né? Nomes de produtos, nomes de empresas. E essa pessoa, essa especialista, ela criou nomes para várias empresas do mundo. E uma dica que ela dá é: escolha um nome que faça o seu cliente sorrir. Assim que ele lê, né, o nome, ele sorri. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente fica pensando tendo muita ideia e acaba escolhendo um nome sem sal, um nome que não retrata o que você quer passar. E o nome tem muita força. Então ela deu essa dica simples, né? Escolha um nome que faça o seu cliente sorrir. Isso é muito legal porque ele consequentemente vai lembrar do nome da sua empresa e vai ser mais fácil ali de propagar. Então, escolha um nome diferente. Escolha um nome diferente. Eu já falei aqui que teve uma pessoa que colocou o nome da empresa de Orange Cleaning, né? Limpeza laranja. E tudo da empresa era laranja. Olha que diferencial, olha que coisa difícil de encontrar. Lá tá vendo um pontinho laranja lá no fundo, né, lá na lateral da rua, lá na calçada, era o uniforme da empresa dela. Então, é um diferencial. Então, pare e pense no nome, porque pode sim fazer diferença, tá? Fica muito mais fácil do seu serviço, é lógico, alinhado com uma limpeza adequada, de ser propagado. Então, o nome importa sim. Percam um tempo e escolham um nome decente para a empresa de vocês, ok? Ah, Thelma, já escolhi o meu nome, já registrei. Ok, paciência, mas repense se vale a pena mesmo continuar com um nome difícil de lembrar, difícil de soletrar e difícil de criar uma marca, ok? O segundo ponto é, a imagem da sua empresa precisa estar muito bem alinhada. Redes sociais, descritivo, né? A descrição nos aplicativos. É cada perfil que eu analiso. Olha, eu vi um perfil, me pediram para analisar um perfil do Thumbtack, e eu vi que a pessoa tava com a foto do perfil fazendo biquinho mesmo, assim, ó, biquinho fazendo no perfil profissional de limpeza. É sério, gente, biquinho é demais. Nem no WhatsApp deve ter. Imagina no perfil profissional. Então, são coisas óbvias, mas que tem muita gente que ainda peca. Muita gente que ainda peca. Então, no perfil, né, de captação, você precisa ser o mais profissional possível. Então, você tem que ter sua logo, você tem que ter sua foto bem tirada de uniforme, tudo bem alinhado. Assim como o seu carro, tem que estar tudo bem alinhado. Então, são coisas óbvias, mas que eu preciso repetir aqui 500 vezes, porque senão não entra na cabeça, tá? Então, a imagem da sua empresa precisa estar bem alinhada. Você não precisa de um gerenciador de redes sociais, não precisa disso no começo. Quando você for maior, ok, tudo bem, você pode ali se posicionar mais frequentemente nas redes sociais. Mas você só precisa de uma rede social onde o cliente vá lá e fala: nossa, essa empresa realmente capricha aqui também nas redes sociais, capricha ali no conteúdo que você está colocando, nos antes e depois, na divulgação de promoções. Então é muito importante você ter esse movimento, tá? Mas não é necessariamente para captação de cliente. Aquilo dali é para posicionamento da sua marca. Quando alguém quer confirmar alguma coisa, ela vai lá no Instagram, vê, ok, e sai. Ela não vai ficar te perguntando ali se você tem serviço de limpeza. Isso é muito raro no Instagram, tá? Para serviço de limpeza. Então, redes sociais precisam estar bem alinhadas com as cores dos uniformes, da logo que você escolher.
tudo muito bem alinhado. Isso tudo vai gerar uma imagem na cabeça do cliente. A mente do cliente vai estar te julgando desde o primeiro contato. Desde a primeira vez que ele clicar para saber sobre o seu perfil, ele vai estar te julgando. Então, quanto menos coisas contra ele tiver, melhor, tá? Tem muita gente que fala assim, não, Thelma, isso é besteira, eu consigo cliente sem nada disso. Daqui a pouco vai estar aqui procurando saber mais informações, porque por mais que você tente fugir hoje do online, por mais que você tente fugir hoje de várias ferramentas que existem, você vai acabar caindo nelas lá na frente e vai te dar muito mais trabalho, tá? Então, comece certo, comece desse jeito, porque eu não inventei a roda já foi inventada e a gente precisa seguir se a gente quiser pegar aí esse embalo de subida, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Você indica alguém que cuide de redes sociais? Não, por enquanto eu não indico ninguém, tá? Você pode procurar social media, que é o profissional que cuida disso, tá? Tem várias, você pode procurar aqui mesmo no Instagram, que tem várias pessoas que fazem isso e podem cuidar um pouquinho dessa parte de rede social da sua empresa, ok? Dito isso, você precisa ter um atendimento rápido e eficaz. Outra coisa que eu já verifiquei, alunas inclusive, né? Aquelas pessoas que estão iniciando, seguidoras, já vi como elas abordam os clientes, já vi como elas insistem com os clientes e é muito fraco, é muito ruim. É o tipo de amadorismo que não cabe mais, principalmente se você quer captar por aplicativo. Ok? Por aplicativo você precisa ser muito assertivo, você precisa ser muito ali incisivo no que você está falando. Você não pode perder a oportunidade se aquele lead, né, se aquele possível ou eu no máximo pensaria ali se eu responderia, se eu fosse responder ou não e não responderia. Porque não vale a pena, não tem o meu perfil, não é um perfil profissional, né? Me responderam com amadorismo, então eu não vou responder. Então é isso que acontece na maioria das vezes. É lógico que pode ser inúmeros outros fatores. Gente, tá travando? Tá travando aí ou tá legal? Me respondo assim, tá travando ou não? Agora eu tô na dúvida, tá travando. Ai, meu Deus, eu acho que é por causa da chuva. Bom, eu vou continuar falando, tá travando demais. Tá, obrigada por avisar. Deixa eu ver se... Voltei. Vamos ver se melhora, vocês me avisem. Melhorou agora? Melhorou. Travando, melhorou. Travando bastante. Bom, ainda tá travando? Bom, eu vou continuar falando, se estiver travando, vocês me avisem, tá? Então, essa parte de atendimento, né, de contato com o cliente tem que ser muito assertivo. Eu vejo muitos erros básicos na hora de entrar em contato com o cliente. Então, a gente precisa... Tá, agora melhorou, tá.
Então, ótimo. Então, a gente precisa acertar esses pontos, saber o que vai perguntar para o cliente. O cliente não tem tempo de ficar ali respondendo perguntas aleatórias, perguntas que não têm sentido. Você vai perguntar, e quantos square feet? E quando que você quer? E quando não sei o que. O cliente não vai ficar te respondendo isso. Então, você tem que já, em uma mensagem, responder tudo o que ele imagina de dúvida e na última na última parte, você já tem que fazer ele decidir a entrar em contato com você ou a já marcar a limpeza, a estimativa. Você não pode ficar ali enchendo o cliente de pergunta, enchendo o cliente de coisas aleatórias que não são necessárias naquele momento. A partir do momento que você está na casa dele, você já está falando com ele por fora, aí tudo bem, você pode tirar essas dúvidas. Mas até lá você precisa ser direto ao alvo, tá? Direto ao alvo, sem nenhuma titubeação. Nem sei se existe essa palavra, mas você não pode ali ficar enrolando o cliente com perguntas porque ele não vai te responder, tá? Porque isso é um puro sinal de amadores, ok? Tá. Outro ponto, eu coloquei aqui uns pontos para não esquecer porque são muito importantes para vocês. Escutar as reais necessidades dos clientes. A primeira coisa que eu fazia quando chegava na estimativa era: quais são as suas prioridades? Era a primeira coisa, minha primeira pergunta era: quais são as suas prioridades? Aquele exemplo que eu dei, né, que a pessoa estava fazendo coisas que não necessariamente era o que o cliente precisava, isso precisa ser corrigido. Porque não importa, Thelma, eu limpei a janela por fora, ele nem deu valor. Não deu valor porque não era isso que ele queria. Ele não precisava disso. Mas, por exemplo, né, mas o box, a parte do rejunte que você poderia ter dado uma branqueada, você não deu. Ou alguma parte, né, da casa, à frente de um armário, que você poderia ter ali investido mais tempo, você não investiu. Você ficou perdendo tempo com coisas que ele não pediu. Então, tudo isso precisa estar alinhado, tá? Você não pode ficar fazendo um monte de coisa e achando que o cliente vai achar lindo. Eu faço uma limpeza extraordinária. A Lilian falou: eu sempre pergunto isso já pelo telefone, dá muito certo antes mesmo de ir à casa. O cliente, ele quer se expressar. Ele quer falar o que ele precisa, o que ele quer. Mesmo que já esteja inclusa, né, no seu checklist. Eu lembro que eu chegava nas casas, a maioria pelos aplicativos, e eu chegava nas casas e perguntava quais eram as prioridades. E aí o cliente falava assim: eu queria muito que você desse uma atenção maior aqui na cozinha, que você desse uma atenção maior aqui no banheiro, na shower, porque realmente está muito sujo. Já daria essa atenção, mas só em ele falar, em ele reforçar que ele precisa daquelas partes, você já sabe que você não tem que ficar perdendo tempo, horrores de tempo, em outras partes da casa. Porque é ali que ele vai conferir, é ali que ele vai ver o seu diferencial. Então, o que eu fazia quando as prioridades eram desse tipo? Quando falava assim: olha, eu quero prioridade aqui na cozinha porque a frente dos meus armários estão muito engorduradas, estão muito sujas. O que eu fazia? Além de eu limpar, tirava toda a gordura, eu passava um lustramóveis, passava um tratamento na madeira, tanto no banheiro como na cozinha, e quando o cliente chegava, era aquele choque ali. Além de limpo, está lustrado. Por quê? Eu só fiz isso porque eu sabia das prioridades do cliente. Se ele não tivesse falado, se ele tivesse, por exemplo, falado chão, eu teria dado uma lustrada no chão. Eu acabei de postar também que uma aluna, na verdade ela é mentorada, ela faz um tratamento no chão uma vez ao mês, né? É a mesma coisa, ela sabe a prioridade de americano, né, dos clientes dela. Americano ama um chão bem lustrado, né, um chão bem limpo, então ela sabe que isso é um diferencial e ela focou nesse diferencial, tá? Então não é apenas limpar bem, é saber o que limpar também, ok? Então, prioridades, quando eu perguntei qual eram as necessidades, qual eram as prioridades, isso me ajudou
a focar no que ele realmente queria e, sem dúvida, o cliente virou ali cliente regular, ganhei 5 estrelas, porque eu fiz o que ele precisava, eu fiz o que ele queria, ok? Então a mesma coisa serve para vocês, não adianta ficar fazendo coisas que não são prioridades para o seu cliente, certo? Outro ponto, proporcionar uma experiência única. Assim como eu falei a questão do Starbucks, por mais que vocês falem assim, ah não, Thelma, se eu quero um café eu vou no baratinho, vou ali no McDonald's, pego um de $1, mas o resto da população toda está no Starbucks e seu cliente está no Starbucks, seu cliente não está naquele café baratinho. Então, eles estão procurando experiências, tá? Eles estão procurando experiências únicas. O serviço de limpeza precisa ser uma experiência boa. Muitos deles têm traumas de limpeza, porque roubaram coisas, porque mancharam carpete, porque destruíram piso de madeira. Então, muitos deles já têm traumas de limpeza. Então, eles precisam renovar essa experiência que eles têm com relação ao serviço de limpeza. E você tem esse papel. Você, uma vez que tem esse conhecimento, não dá para desver mais, não dá para desaprender. Você precisa aplicar. Então, ele precisa ter uma experiência única dentro da sua empresa. Como é que você vai fazer isso? Atendimento, né? O atendimento precisa ser eficiente, precisa ser rápido, flexível. Quando eu falei aqui que o atendimento precisa ser flexível, aí me falaram assim, ah, Thelma, eu também acredito que o atendimento tem que ser flexível, por isso que o cliente cancela e eu não faço nada. Aí eu falei, opa, isso daí não é ser flexível, isso daí é você não ser firme. Flexível é, por exemplo, se o cliente falar assim, olha, aconteceu alguma coisa, eu não vou poder ter a limpeza na sexta-feira. Tudo bem se eu colocar no sábado, tudo bem se eu colocar na próxima segunda? Isso sim é ser flexível, você conseguir encaixar aquele cliente numa próxima data mais próxima. Agora, deixar de aplicar uma correção porque ele cancelou em cima da hora, isso não é ser flexível, tá? Ainda mais se já é uma recorrência, isso não é ser flexível. Não confundam flexibilidade no negócio. Então você precisa ter aquela experiência única do cliente, desde o contato até o feedback da limpeza. Ele precisa se sentir pertencente, eu vou falar sobre esse outro ponto, pertencente à sua comunidade, à sua família de limpeza. Desde o primeiro contato, fez uma estimativa próxima, né? Fez uma estimativa que realmente convenceu, deu uma postura profissional para o cliente, fez a limpeza, o cliente gostou, você perguntou as prioridades, perguntou os pontos, fez tudo o que ele queria, né? Tudo que ele queria dentro do checklist, né? Todas as prioridades, pediu feedback, tudo certo, adorou a limpeza, fez o pagamento, pronto, reagendou a limpeza. Ele quer esse movimento. Tem outro ponto que eu vou falar aqui agora, que é um diferencial que muita gente eu sei aqui que faz. Por exemplo, datas comemorativas. Ah, Thelma, eu deixo sim uma lembrancinha na Páscoa, deixo sim uma lembrancinha no Dia das Mães, no Thanksgiving, no Natal, eu sempre deixo. Então, essa parte faz muita diferença. Pode ser uma lembrancinha de $1, mas isso aproxima o seu negócio de limpeza ao cliente. Aproxima. Negócio de limpeza não é só racionalidade, ele tem muito de emocional, porque você está entrando na casa de uma pessoa, você está entrando na casa frequentemente, recorrentemente na casa de um cliente. Não é qualquer serviço, não é aquele serviço que você não precisa colocar uma pessoa lá dentro, é o serviço que ele precisa confiar em você. Então, esse tipo de detalhe, esse tipo de atitude faz ele se aproximar de você. E isso é um diferencial muito forte. Tem gente que me manda aqui mensagem e fala assim, ah, Thelma, isso é besteira. Eu não dou nada para o cliente, quem tem que me dar é ele. Aí a cabecinha, né, como eu disse, a cabecinha bem pequena, bem pequena. Por quê? Porque o bônus, o a mais, ele não espera.
Ele não espera. Então, se você entrega aquilo a mais, já é o seu diferencial. Ele está esperando só a limpeza. Então, você entregou a limpeza e uma lembrancinha de boas-vindas. Você entregou a limpeza e flores. Não precisa ser nada caro, tá? Tem gente que já está num patamar mais avançado e acaba investindo mais nisso. Mas você que está começando, você pode ir na Dollar Tree, por exemplo, e ver várias ideias. Por exemplo, agora de Páscoa, Dia das Mães, tá chegando aí, sempre tem um feriado, sempre tem uma comemoração que você pode com $1, pronto, dar aquela lembrancinha pro cliente. Ou um chocolate, um simples chocolate. Eu lembro que a minha primeira lembrancinha foi chocolate Ferrero Rocher, que né, $2, $3. E aquilo dali me rendeu tanta tips, que nem foi essa a intenção, mas rendeu tanta tips que valeria a pena eu fazer aquilo dali frequentemente. Então, esse tipo de atitude vai juntar você com o cliente. Não desdenhe, não ache que isso daí é besteira, porque não é. Porque não é. Imagina se eu tô aqui na live, tá? Eu tô aqui na live, e aí eu falo assim pra vocês, pessoal, então agora eu vou entregar pra vocês, vou dar um exemplo. Vou dar o Cleaning Starter Pack pra cada um que tá aqui na live. Vocês iam falar assim, sério? Sim, vocês estão aqui na live, vocês vão ganhar. Imagina a alegria, porque vocês não estavam esperando, vocês estavam esperando uma live. Então se eu chego e dou algo a mais, vocês iam falar, nossa, que surpresa, né? Que coisa boa. Então é a mesma coisa com a limpeza. O cliente está ali esperando uma limpeza, né? Uma limpeza qualquer, e aí você chega com algo a mais. Isso faz toda a diferença, ok? Toda a diferença. Além disso, né? Além disso, você consegue se destacar do restante, porque você está entregando bônus, você está ali interagindo com a família. Teve uma seguidora que falou assim, Thelma, eu escondo lembranças para as crianças, docinhos, né, balinhas, no quarto delas. Então, quando elas chegam, elas saem procurando essas lembranças. E a cliente fica assim maravilhada, porque todo dia de limpeza, as crianças ficam desesperadas para ir para casa, porque sabem que vai ter alguma coisa ali escondida no quarto delas que elas podem pegar. Você acha que uma mãe dessa vai cancelar o serviço de limpeza? Vocês que são mãe, eu não sou mãe, tá? Vocês acham que uma mãe dessa vai cancelar facilmente o serviço de limpeza? Não vai. Você agradou o bem mais precioso dela, que são os filhos. Imagina, né? Lógico que se tiver alguma insatisfação com a limpeza, ela pode sim opinar. Mas aquilo ali, ela já está presa emocionalmente à sua empresa. E isso é importante também. Não pode estar presa apenas financeiramente. Você tem que fazer a diferença emocionalmente, tá? Porque as nossas decisões são feitas pela emoção e quase nunca pela razão. Então a gente precisa se atrelar ao cliente da melhor forma, de uma forma mais emocional. Não estou dizendo também para você chegar na casa do cliente e ficar batendo papo de 40 minutos. Porque isso daí não é apego, isso daí já é uma carência emocional, já é outra coisa. Mas o que você precisa é ter aquele laço emocional, mesmo que seja leve, tá? De leve, porque você não pode esquecer que você ainda é um negócio. Você é um negócio. Eu tive esse problema, né, com algumas clientes idosas que gostavam muito de conversar, e eu também gosto. E só que assim, no começo eu não sabia como cortar, não sabia como parar. Então às vezes eu ficava 35 minutos falando antes de começar a limpeza. E aquilo ali era um erro gravíssimo, porque eu estava perdendo muito tempo para começar. E eu acabava tendo que, sempre que eu sabia que tinha a casa dessa pessoa, eu colocava um tempo maior. Não de limpeza, mas de conversa. E isso atrapalha muito o schedule. Então você tem que saber também ponderar qual vai ser o laço emocional que você vai ter com essa cliente. Senão realmente não funciona e atrapalha o negócio. Isso, conexão, falaram aí, a Ruth falou, conexão. Você precisa de alguma forma se conectar com o seu cliente. Não pode deixar simplesmente, eu só vou limpar aqui, acabou. Não, mas você também não pode
crescer demais aquela conexão, senão vira uma bola de neve. Isso vai atrapalhar seu negócio, ok? Certo? Outra questão também é que muita gente fala assim, eu limpo muito bem, minha limpeza é muito boa. Só que o que acontece é a falta de padronização dessa limpeza, que quando ela coloca uma helper para trabalhar para ela, ela não consegue que esse tipo de limpeza seja replicado. Aí ela fala mal da helper, fala que a helper não tem cuidado, fala que a helper não tem capricho, mas na verdade, sim, isso pode acontecer, mas na verdade a maioria das vezes é que ela criou um jeito de trabalhar, né? Ela tem aquele jeito de trabalhar e ela não consegue replicar aquele tipo de limpeza. Então a helper vai ali do jeito que ela sabe, do jeito que ela conhece, na pressa de sempre, né? E acaba fazendo de um jeito que não é correspondente ao que ela deseja. Então, essa questão de limpar bem, tá? É muito abstrata. O que é limpar bem? Com certeza, pessoas que já limparam a minha casa, né? Pessoas que já trabalharam comigo, acham que limpam super bem. Super bem. E eu que tenho meus defeitos aí, tinha meus defeitos na limpeza, com certeza se eu chegasse e olhasse para a limpeza, eu ia falar assim, olha, tem coisa errada aqui. Tá faltando isso daqui. Isso daqui não tá bom. Porque o limpar bem depende da visão. É lógico que o padrão ali precisa ser igual. E é esse padrão que a gente precisa buscar. O padrão precisa ser buscado. Vou dar um exemplo. Tá ali uma mesa não. No banheiro, tá? Aquela parte onde fica ali as pastas de dente, perfume. Quero saber aí quem é que limpa os perfumes, os frascos dos perfumes. Quem é que limpa coisa por coisa, item por item? Me fala aí, quem é que limpa tudo? Quem é que limpa tudo? Amanda, eu limpo. Eu limpo tudo. Mônica, eu limpo. Vanessa, eu. Olha isso, eu não esperava isso tudo, não. Roberta, Maura, né? Sirlene, eu. Olha quanta gente limpa tudo. Não aguento ver e deixar. Se tiver menos de 10 peças, quer dizer. Nilde, eu, quase todos. Então, isso é muito interessante. Eu não limpava. E nem por isso nunca ninguém reclamou. Eu não limpava. Eu limpava na Deep Cleaning, depois eu não limpava mais. Se tivesse acima de 10 peças, né, como a Késia falou, é uma regra que tinha, inclusive na empresa americana, se tem mais de 10 itens, você só afasta, limpa e volta. Você não precisa limpar um por um. Se tiver menos, você consegue ali manualmente, né? Se tiver 3, 4, você consegue fazer isso. Agora, se tiver mais de 10 perfumes, eu tinha uma cliente que eu acho que ela tinha, sei lá, umas 30 bocas, porque tinha 30 batons em cima do balcão. Então, aquilo ali era impossível ficar tirando, né? Acabava acumulando poeira e ficava ali tudo em cima. Imagina se eu ia pegar batom por batom para limpar. Não, na verdade, é ela que tem que se organizar, colocar aquilo tudo ali em uma gaveta para não pegar poeira e o balcão tem que ficar mais livre. Isso é óbvio. Então, você pegar 20 perfumes e tirar o pó de todos é muita perda de tempo. Só que o cliente, ele não vai sentir se você deixar de limpar. Só agora que você já limpa, né? Você já limpa, se você do nada parar de limpar, você realmente, ele vai sentir. Agora, se você não começar a limpar, ele vai achar que aquele é o seu padrão, tá? Aquele é o seu padrão. Eu limpo frascos de shampoo, eu também limpava, tá? Pra ficar com aquela imagem ali bonita. Mas eu não pegava... Shampoo é um volume pequeno, né? Você geralmente ali tem no máximo 6 frascos dentro da shower, né? Não é tanto como batom. Nossa, mas eu tinha uma cliente específica que tinha muito. Ela sabia que eu não ia limpar.
Não ia limpar. Eu afastava o que dava, limpava por baixo, né? E voltava com os perfumes. Mas não tinha nem como limpar aquilo tudo. Então a mesma coisa. Vocês têm que ter um padrão. Se tiver ali, você prometido, que você limpa até 10 frascos, até 10 itens, pronto. Ele vai saber que ou ele deixa menos itens em cima do balcão, ou você não vai limpar. Entendeu? Já foi acordado, então vocês não precisam ficar, ai meu Deus, se eu vou limpar todos esses 30 frascos aqui, 30 batons em cima do balcão, ela com certeza vai me demitir, vai cancelar. Não é assim que funciona. Vocês estão muito enganados, quem pensa assim estão muito enganados. Agora, outro ponto é, Thelma, eu não consigo ficar sem fazer. Mas é esse eu não consigo ficar sem fazer que acaba demorando demais a limpeza. Demorando demais. Muita gente aqui demora muito na limpeza, mas quer cobrar a mesma coisa que a empresa americana. É aí que está a diferença. Não tem problema você querer fazer mais e cobrar equivalente. Mas a empresa americana é muito menos esforço pelo mesmo valor. Então por que você vai fazer ali o dobro, né? Muito mais trabalhoso, sem regra, sem padrão e cobrar menos? Não faz sentido. Muitas das clientes tiram tudo no dia da limpeza. Pia vazia é ótimo. Exatamente, é assim que tem que ser. Você vai treinar os seus clientes a fazerem esses tipos de coisas para que eles tenham mais limpeza, tá? Para que eles realmente sintam que tem mais limpeza. Por exemplo, se a casa tá cheia de brinquedos de criança e você, na primeira vez, junta tudo num canto e limpa, pronto. Da próxima vez ele vai ficar assim, ai, será que ela limpou essa parte? Ai, vou juntar os brinquedos na próxima vez. Agora, se você pega todos os brinquedos, coloca tudo no lugarzinho e vai aspirar, quando a cliente chega e fala, ai, gente, está tudo ótimo, vem crianças, vem brincar. Infelizmente é assim, é como a gente educa. Tá? A gente vai mimando nossos clientes, né? A gente vai fazendo eles, vou dar um exemplo fora da limpeza. Quem aqui que faz unha? Quem aqui faz unha? Eu tô vendo a Patrícia falando e o suporte das escovas de dente. Eu limpo. Ai, gente, não tem como não limpar. Aquele negócio é nojento demais. E eu tenho aquela escova e por mais que limpe, vai estar sempre sujo. Então, assim, teoricamente não deveríamos limpar, porque é algo pessoal, algo de higiene pessoal. A gente coloca a mão ali na escova de dente. Então, teoricamente, não deveria ser algo a se limpar. Mas é tentador limpar aquele negócio gosmento ali, aquele negócio que virou uma febre, né, nos Estados Unidos. Mas realmente a gente não deveria limpar aquilo porque é algo pessoal, é um item de higiene pessoal, tá? Vou dar outro exemplo aqui, manicure. Quem é que faz unha aqui? Acredito que muitas de vocês façam, né? Imagina uma manicure. Você vai numa manicure toda semana você vai na manicure. E a manicure nunca te falou que você tinha que chegar com a unha sem esmalte. Nunca falou. Então você chega lá com aquele esmalte da semana passada e pede para ela tirar e ela começa a fazer a unha. Quando você sai, ela fala assim, ai meu Deus, odeio quando chega aqui com esmalte. É para chegar sem esmalte já, isso não é meu trabalho não. Meu trabalho é só fazer a unha. Só que ela em nenhum momento educou as clientes. Em nenhum momento ela mencionou que seria muito mais eficaz e seria muito mais prazeroso para ela fazer uma unha que já está sem esmalte, que já está ali preparada para ser feita. É a mesma coisa no house cleaning. Se você não educar, se você não orientar o seu cliente, ele vai fazendo. E não é culpa dele. Ele está fazendo o que é mais conveniente. É muito mais conveniente eu chegar na manicure com a unha da semana passada, né, com aquela metade ali comida, para ela tirar, do que eu tirar em casa e chegar lá só para fazer. Certo?
E o cliente, né, eu no caso, só vou saber essa questão da unha se ela avisar, se ela de alguma forma me orientar. E não ficar falando mal depois, que eu não tiro o esmalte gasto antes de fazer a unha, que ela não aguenta mais aquele tipo de cliente. Isso não resolve nada. O que resolve é você criar uma orientação, é você realmente dar ali um norte para o seu cliente para que ele se adeque, para que ele se alinhe ao que você espera dele, tá? Então vamos parar de culpar os clientes pelos nossos erros. Muitos desses erros são totalmente fáceis de resolver e basta a gente dar esse passo, tá? Vamos pensar muito bem na reclamação, no tipo de reclamação que a gente está tendo do cliente, né? Que a gente está tendo do cliente, porque muitas das vezes essa reclamação é muito fácil de resolver por nós mesmas, ok? Então, eu falei já sobre manter a consistência da limpeza. Faça o cliente se sentir, essa é a última, mas eu acho que eu já comentei, faça o cliente se sentir parte de uma comunidade, né? A questão da lembrancinha, a questão de sentir que ele é parte da família, no final do ano entregar um cartão de Natal, né? Agradecendo pela oportunidade de trabalhar mais um ano, isso tudo vai conectando ali o cliente a você, a empresa. Lembrem disso, o negócio de limpeza, ele não é só um negócio, ele tem muito emocional. É como se fosse uma empresa de psicólogos, né? Uma empresa onde te atendem para fazer terapia. Não adianta você querer falar ali só o tempinho da terapia, não adianta você querer sentar, sair e ir embora. Não, você tem que ter aquela conexão com o paciente, tá? A prestação de serviço é assim. Não é um produto que você está vendendo, não é um produto qualquer que você está vendendo. Você está vendendo um serviço muito específico. E o house cleaning precisa dessa conexão, ok? Ficou claro que hoje em dia não adianta você só limpar bem. Olha quanta concorrência tem aí do seu lado. Eu faço teste no Thumbtack toda semana. E eu vi, inclusive, Patrícia, eu vi teu perfil... A Patrícia Heringer, se eu não me engano o sobrenome dela. Eu tava fazendo teste para uma outra pessoa e aí eu falei, gente, eu conheço essa empresa aqui, eu vi seu perfil. Então, para você ver que tem muitas empresas iguais, né? Tem muitas empresas sem diferenciais e você precisa identificar melhor o seu, tá? Eu coloco aqui sempre a semente do que eu quero passar, mas vocês que vão criar a árvore, o fruto. Como eu dei aqui, eu sempre falo das orientações ao cliente no Cleaning Starter Pack. A aluna foi e fez um folder daquilo dali. Eu nunca mandei fazer folder, eu nunca falei nada de folder. Ela pegou aquela ideia dali e falou, não, eu acho que com folder o cliente vê melhor, o cliente vai estar mais ali... conectado comigo, vai estar mais fácil dele visualizar as orientações. Então, ela criou isso. Ela identificou essa necessidade e pegou o texto das orientações ao cliente e transformou em folder e deu para os clientes dela. Então, tudo que eu falo aqui é uma sementinha que você vai precisar identificar melhor no seu negócio qual vai ser seu diferencial a partir de hoje. E não adianta ser limpeza apenas. Não adianta ser limpeza. Pode fazer produto natural, pode fazer um serviço diferenciado, uma limpeza rotativa, pode fazer uma limpeza de green cleaning, né? Limpeza com produtos não tóxicos. Não sei, você que vai procurar o seu diferencial. Pode fazer, vou dar outra ideia, limpeza com aromaterapia. Eu já vi isso uma vez em algum lugar, né? Uma limpeza onde misture ali de acordo com o ambiente do cliente ou do que o cliente gostaria que fizesse. Poderia colocar ali uma aromaterapia, um capim-limão para ele ficar mais relaxado, uma lavanda com aquela intenção ali de deixar ele... né, aquela semana mais tranquilo. Isso tudo vocês que vão ter que desenvolver, que é muito legal. Teve uma aluna também que colocou a organização, né, fez a organização da casa
como parte da limpeza, ela cobra já junto com a limpeza. Então é um diferencial que ela quis fazer, ela faz junto, né, uma parte de organização junto com a limpeza da casa. Tem que ter muito cuidado para você saber cobrar, mas isso também é um diferencial, você poder oferecer outros tipos de serviços de qualidade através da sua empresa de limpeza. Tem uma seguidora também que ela faz limpezas de Airbnb e ela oferece também o gerenciamento. Então isso é uma necessidade muito grande no mercado. Então quando você oferece ali a limpeza de Airbnb, você se oferece também para gerenciar as casas, né, as reservas. E isso é muito diferencial, isso é um diferencial enorme. Então tem muita coisa, estou vendo ali a Sirlene falando de Peppermint, era o meu favorito. Eu utilizava, né, meus produtos naturais de vinagre com óleos essenciais e o Peppermint é delicioso, é o meu favorito, sem dúvidas. Então tem várias coisas para vocês utilizarem que vão fazer o diferencial sem ser apenas a limpeza, tá? Para quando quando o cliente estiver passando lá no aplicativo, estiver passando várias empresas de limpeza e ele tiver com a dúvida, quando bater o olho na sua empresa, é lá que ele vai ficar. Então esse é o principal motivo de você se diferenciar e não achar que a sua limpeza boa vai fazer diferença, ok? Senão, quando você estiver na administração da empresa, você vai ver que você não vai conseguir perpetuar apenas a limpeza, você vai precisar ali de um diferencial maior de negócio, senão não vai para frente. Certo? Ficou tudo certo? Alguma dúvida, pessoal? Tem muita gente nova por aí. Muita gente nova. Samuel, Kati, várias pessoas que eu não conheço. Quando a casa é distante, você cobra pela distância? Tá fora do assunto, mas é uma dúvida. Você tem que calcular isso sim, tá? Você tem que calcular o deslocamento. Então você computa ali quanto tempo, se você não tiver casa naquela rota, você tem que computar mais ou menos o valor da distância se valer a pena. No início é difícil você ter casas próximas, então acaba que você teoricamente perde ali na distância, mas depois você acaba compensando quando vai surgindo casas e você vai colocando ali naquele espaço. A Mari, olha a Mari aí, a Mari foi entrevistada da semana passada, gente. Mari, você que arrasa, você que arrasa. Quem quer mais uma live aí com a Mari, gente? Quem viu a live com a Mari foi excelente, excelente. Eu recebo mensagem até agora sobre essa live aí da Mari. Então, pessoal, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu queria mostrar nessa live que vocês precisam se diferenciar. Não vai nessa de dona de schedule antiga, que vocês não precisam fazer nada, que vocês só precisam limpar e esperar por indicação. Porque eu garanto pra vocês que vocês vão demorar muito mais tempo, por exemplo, como a Mari aí, né? A Mari em 2 anos já tá voando, decolando com o foguete dela. Então, se ficar esperando somente cair do céu, somente, porque minha limpeza, não vai funcionar. A Mari também tem, né, Mari? Você tem todo um estilo ali de lidar com o cliente, uma conexão mais próxima, e ela já tá indo aí pro segundo time. Então, é assim que você deve fazer, ok? Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês, espero ter ajudado, ok? E vamos nos diferenciar. Isso aí, Mari, vamos nos diferenciar, porque é isso que vai fazer vocês andarem mais rápido do que o resto, ok? Boa noite, pessoal, e até a próxima!